Meus amores, vocês perceberam que eu gravei um vídeo falando sobre o arquétipo, a energia de Lakshmi, essa deusa hindu que traz tanta prosperidade para nossa vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não tô falando só de dinheiro, tá, gente? Porque a prosperidade, ela abraça todas as áreas da nossa vida. E é muito bonito perceber a prosperidade fluindo em todas as áreas, né? Uma vida saudável, relações que se harmonizam, oportunidades que surgem, conexões, sincronicidades. E claro também, oportunidades financeiras, o dinheiro começando a fluir na sua vida de uma forma ainda melhor. Lakshmi, ela abre caminhos. Eu já vivi algumas transformações com Lakshmi que eu sinto que é muito importante trazer para vocês agora nesse início de ano, principalmente porque eu abri o portal do Clã das Sacerdotisas aqui no canal. O primeiro vídeo de 2026 foi com a energia de Lakshmi, foi falando sobre esse arquétipo. Então eu senti que hoje poderia ser um dia ideal para falar sobre a minha experiência, como está sendo a minha experiência, o que eu estou percebendo, quais são as mudanças, né? Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nihana, guardiã desse templo sagrado do clã das sacerdotisas. Se inscreve no canal, gente. Eu nunca peço para vocês se inscreverem, mas assim, eu sei que é importante falar sobre isso, eu acabo esquecendo. Mas deixa seu like, se inscreve, vem trilhar essa jornada de autoconhecimento, de conexão com os arquétipos das deusas, do sagrado feminino, pra gente brilhar em vida, né? A gente merece isso. Qual foi o motivo que me fez querer estreitar minha relação com a deusa Lakshmi? Eu tava passando por um momento, gente, de transição. Eu tava saindo de um projeto de trabalho. Eu sou empreendedora e eu tava saindo de um projeto, indo para outro. E eu tava num período assim que tava tudo muito misterioso. Tava uma coisa assim meio nebulosa. Então eu já estava, né, sentindo a energia de Lakshmi muito forte no meu campo. Foi quando eu decidi me aproximar dela, eu estava fazendo essa transição. Eu estava saindo de um projeto e eu estava arriscando coisas novas, então estava tudo muito incerto. Na verdade, eu já tenho um costume de ir com medo mesmo, de colocar o pé sem ver o chão. Eu já fiz muita coisa na minha vida, inclusive mudar de cidade, recomeçar a vida do zero. Nossa, eu já fiz tanta coisa, gente, assim, que me exigiu essa coragem. Mas dessa vez eu senti que eu precisava da energia de Lakshmi comigo. O que eu comecei a perceber foi que eu comecei a sentir, desde quando eu ativei o arquétipo de Lakshmi, né? Eu nem gosto de falar muito assim, ai, ativei o arquétipo, porque eu acho que é muito mais que arquétipo, sabe? É como se fosse uma amizade que você faz com uma consciência divina, uma consciência que está bem elevada e que essa consciência vai te trazendo insights, vai se comunicando com você, vai te apoiando no caminho e, óbvio, te trazendo resultados, porque como você se conecta com aquela frequência, a tua consciência vai mudando junto. A primeira coisa que eu fui percebendo foi uma paz no processo, uma confiança no processo, mesmo nos momentos desafiadores, aqueles momentos em que eu pensava assim, meu Deus, o que que vai acontecer agora? Tipo, eu não sei como resolver isso. Eu não sei o que que isso aqui tá pedindo de mim. E eu sempre falava, vida, o que você tá pedindo de mim? Então, Lakshmi me trouxe essa confiança, né? E aí eu já comecei a sentir que era coisa dela. Que era uma confiança principalmente no propósito. Então, eu estava ali fazendo algo pela minha transição, pela minha mudança, planejando coisas novas, e mesmo que aquilo tudo ainda fosse um mistério e que tivesse nublado, eu tinha uma confiança muito grande no propósito. Depois dessa confiança no propósito, houve dias que eu comecei a me sentir muito sensível. E aí eu percebi, nossa, eu já tenho uma energia feminina, né, muito assim forte em mim. Às vezes eu também tenho a energia masculina muito forte, quando eu fico muito na ação, na ação, na ação. Mas quando eu estava ali naquele processo com Lakshmi, e ainda estou. Porque todos os dias eu acordo ouvindo o mantra de Lakshmi, estou nessa fase. Daqui a pouco, não sei qual vai ser o mantra que eu vou estar ouvindo de manhã, mas nesse momento é Lakshmi. Essa energia dela fez com que eu me sentisse mais sensível. Eu comecei a sentir uma sensibilidade
muito grande. E essa sensibilidade fez com que eu tivesse mergulhos muito profundos dentro de mim. Ou seja, eu percebi que como Lakshmi ela traz essa energia da flor de lótus, né, a flor que nasce das profundezas, ela é uma deusa que veio das águas porque ela está em cima da flor de lótus. Ela expande a sua energia feminina, ela expande a sua beleza, a sua luz. Então eu percebi que eu estava num momento em que eu estava subindo como a flor de lótus. Nesse momento de travessia das águas, o que aconteceu comigo? Eu chorei muito. Eu me conectei muito com as minhas emoções. Muito, muito. Então, eu sabia, naquele momento que eu estava muito conectada com as minhas emoções, eu sabia que era importante atravessar. Eu sabia que era importante chorar o que tinha para chorar. E eu sabia que eu tinha que acolher esse sentimento, esse sentir. Era uma purificação, gente. E de fato foi uma purificação. Se você sente que tem a energia feminina desequilibrada, por exemplo, eu sinto demais, eu sou sensível demais, tudo já me faz chorar com muita facilidade. Então traga consciência se você for trazer Lakshmi para sua vida, porque pode ser que você vai lidar com questões emocionais também. Tô contando a minha experiência, cada pessoa vive a sua, de acordo com o seu momento, né? Eu precisava fazer essa limpeza emocional. Então, o Lakshmi também me trouxe essa purificação das minhas águas internas. E depois dessa purificação, gente, o que que aconteceu? Aí que veio assim a magia da coisa, que eu percebi como a natureza, como as deusas, os arquétipos, como as energias, elas atuam no nosso campo com muita sabedoria. Eu acho que essas águas, elas purificaram e limparam as lentes que precisavam ser limpas, rasgaram os véus que precisavam rasgar e fez uma faxina no meu caminho, sabe? Porque a partir disso, logo depois que eu passei por essa fase, esse período, e foi um período ali de uns 9 dias, não foi rápido. 9 dias num processo de mergulho interno, lágrimas, faxina mesmo. Após isso, gente, os meus caminhos, eles se abriram de uma forma muito bonita. Porque daí começaram a vir oportunidades, sincronicidades e a prosperidade no sentido geral, no campo financeiro, no campo de relacionamento, no campo emocional. Em todos os campos, eu senti que foi assim um equilíbrio, sabe? Foi como se tivesse destravado alguma coisa no meu caminho que estava travado, que estava emperrado. Inclusive, foi o momento em que eu encontrei algo em que eu estava procurando há muito tempo e não fluía, sabe? Tipo, tinha uma peça importante de um quebra-cabeça, de uma realização de um sonho, que eu estava ali tentando encaixar aquela peça, já tinha tempo, gente. Eu passei um ano, assim, procurando essa peça desse quebra-cabeça. Tô dando um exemplo aqui, né, bem assim, lúdico. E foi após esse momento de travessia com a frequência de Lakshmi que eu pude encontrar, sabe? E fui até entendendo, assim, nossa, como tudo realmente tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. O que acontece é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente não pode desistir do que a gente acredita, porque quando você bate numa porta, aquela porta não abre, não significa que você tá errada em ter aquele sonho, aquele desejo pulsando ali no teu coração. Significa que aquela porta não é sua, mas o caminho tem infinitas portas. Então, nesse processo assim com o Latme, eu senti que uma porta que eu queria tanto que se abrisse e que eu bati em tantas outras portas e elas não se abriam, agora ela abriu. Agora essa porta chegou, sabe? E foi um momento assim muito especial, porque a partir dessa abertura dessa porta, eu senti uma grande comunicação do universo, da espiritualidade, dos meus guias, né? Deus guiando tudo de uma forma muito perfeita. E a força de Lakshmi me ajudou a não entrar em frequências de desespero. Eu sinto que a energia de Lakshmi, ela vem, nos incentiva a crescer e aí a gente entende a colheita da prosperidade.
Aí ela se revela. E quando ela se revela, gente, ela vem de uma vez. Ela, pelo menos na minha experiência, tá? Ela veio de uma vez, assim, ela não foi liberando aos pouquinhos. Apesar que no caminho eu fui percebendo algumas manifestações acontecendo também. Mas o momento que eu senti assim que destravou foi muito mágico, porque daí aconteceu muitas sincronicidades e eu pude perceber a energia fluindo depois de limpar, depois de fazer esta faxina. Lakshmi também ajuda a gente a ter uma gentileza muito grande com o nosso caminho, com a nossa essência, com nós mesmos, o nosso corpo, a nossa energia feminina. Então eu me senti muito gentil comigo mesma, assim, nesse processo. Foi muito bonito, tá sendo muito bonito. Eu sinto, assim, que muita coisa linda vai acontecer a partir dessa abertura de caminhos. E eu venho trazendo para vocês mais relatos, mais depoimentos, seja de Lakshmi ou de outra deusa que vai aparecer no meu caminho agora. Porque eu amo me conectar com a energia das deusas. Eu sinto realmente que é transformador para o nosso sagrado feminino, para nossa expansão, para nossa evolução e principalmente, gente, para reconhecer a deusa que nós somos, quanto nós somos poderosas. Uma coisa muito bonita que eu percebo nessa conexão com as deusas é que elas vêm, ensina, passa a mensagem exatamente para o momento que você tá, para o processo que você tá vivendo. E depois que a mensagem é integrada, depois que você aprende mesmo, é como se ela te ensinasse a dar uns passos que você não sabia caminhar ali. Depois que ela te dá esse suporte, depois que ela cumpre essa missão, ela te deixa ir sozinha, ela te deixa caminhar sozinha, sabe? Então eu vejo muito isso. Cleópatra faz muito isso comigo. Ela chega no meu campo muito forte, ela me passa as orientações, eu recebo aqueles insights, eu vou com os meus passos resolvendo. Se aflora alguma sombra, eu vou resolver aquela sombra e aí se acalma. E aí passa, sabe? Esse é um caminho de muita conexão com a espiritualidade, né? É um caminho em que a gente entende que nós não estamos aqui desamparadas. É um caminho que a gente acessa energias, frequências, para realmente conseguir viver esse game que é a vida, né, gente? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa eu saber aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo, deusa. Até mais! Um beijo no seu coração.